Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o pastor Nilton César da Assembleia de Deus, do Ministério Belém de Veranópolis. Estamos mais uma vez aqui, direto da nossa igreja, para transmitir esta live da Palavra do Senhor. Temos uma Palavra de Deus nesta noite, abençoada por Deus. E hoje temos a honra e prazer de estar conosco aqui, para nós juntos falarmos um pouco da Palavra do Senhor. Nosso querido obreiro e homem de Deus, presbítero Osmar Siqueira, vai deixar sua saudação de boa noite, na paz do Senhor Jesus para todos vocês. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, pastor Nilton. Meus amados irmãos, é com muito prazer eu estar aqui essa noite para fazer essa live juntamente com o nosso pastor Nilton, vice-presidente da Assembleia de Deus Belém. Acredito que o pastor Nilton vai ler um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 22. Mateus 21, 22. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a imensurável oração, né? Imensurável poder da oração. oração. Poder da oração, né? Isso aí. Vamos falar hoje sobre a oração, um assunto muito importante. E esse versículo aqui vai ser o versículo base para esta leitura e esta palavra desta noite. Diz assim o versículo de número 22. E tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Glórias a Deus. Presbítero Osmar vai iniciar o seu comentário aí e nós vamos aqui, em nome de Jesus, falando. Meus irmãos, nesse texto nós aprendemos o imensurável poder da oração. A Bíblia revela que o homem pedindo a Deus, ele é atendido prontamente. Mas se nós pedirmos com fé, se nós pedirmos aquilo que é para o bem, nós não vamos pedir, meu Deus, castigue fulano de tal, que Deus não vai se agradar dessa oração. E Ele não vai nos atender. Mas tudo aquilo que nós pedirmos com fé, tudo aquilo que nós pedimos com amor, porque Jesus mesmo disse que é para nós amar uns aos outros como nós mesmos. Então, por que nós queremos castigar, pedir castigo, se nós podemos pedir em oração tudo de bom? Eu tinha escolhido um outro título para essa noite, que falava sobre os 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus. Mas chegando na hora, eu acredito que o Espírito Santo disse não. Você vai falar sobre a oração. O que nós estamos precisando muito de orações nessa época, nessa temporada, onde o inimigo tem se manifestado seriamente com esse vírus que está aí, com a morte. Só que eu disse para minha enteada, para Gabriela, há poucos dias atrás eu disse para ela: você já viu um crente fiel ser atacado por esse vírus? Ela disse: é mesmo. Ela é desviada. E ela disse: é mesmo. Você tem razão, Osmar. Um crente fiel, ele não é atacado. Por quê? Porque nós oramos.
porque nós temos uma carapaça em nossos lombos, nós temos o escudo da fé que nos protege. Mas antes de continuar, eu quero mandar um abraço para minha tia Luísa, lá em Campo Novo, o qual nos está assistindo. A mãe da Camila. Tia, um abraço, um beijo, e que Deus faça resplandecer a sua luz cada vez mais e mais no seu coração. Pastor Nilton vai... É verdade, presbítero Osmar, eu louvo a Deus por Deus ter direcionado o irmão nesse tema tão importante, né? Que é o imensurável poder da oração. Meus irmãos, se a gente olhar a história bíblica, nós vamos ver que todos os homens e mulheres de Deus, eles alcançaram vitórias, eles alcançaram bênçãos da parte do Senhor, através de uma vida de oração. E é bem verdade aquilo que o presbítero Osmar falou nesta entrada desta live, que a oração é uma das características, por que não dizer uma das fortalezas, uma das qualidades mais importantes na vida de um cristão que serve a Deus. A palavra de Deus chega até a dizer que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Se nós olhar a história de todos os homens que serviram a Deus, desde o início da Bíblia Sagrada, desde o início do mundo, nós vamos ver que aqueles homens que oravam a Deus, buscavam a Deus, que pagaram um preço na oração diante do Senhor, eles estiveram sempre com a sua vida, independente das lutas e adversidades, tiveram vidas vitoriosas da parte de Deus, porque a oração, ela não é nada mais, nada menos do que falar com Deus, dialogar com Deus, abrir o coração para Deus, se expressar para Deus o que a pessoa precisa, o que a pessoa necessita. E quando o presbítero Osmar escolheu esse tema, imensurável poder da oração, eu fiquei muito feliz, presbítero Osmar, porque, na verdade, se nesses últimos dias que nós estamos vivendo a igreja, se nós, os crentes, aqueles que servem a Deus, não estiver em oração, jamais vai vencer. Com certeza. Só através da oração, para nós vencermos tudo que nós estamos passando no mundo, na casa, na família, no ministério. A oração, ela nos traz um respaldo, uma fortaleza muito grande, através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A Bíblia é um verdadeiro manual de oração. A Bíblia revela o homem pedindo, Deus atendendo, verdade. O homem buscando e Deus sendo encontrado, o homem clamando e Deus respondendo, o homem pedindo socorro e Deus socorrendo. É verdade. Imagine só vocês, se Daniel não fosse o homem de oração, quando ele foi jogado lá no poço onde estavam os leões, ele teria sido devorado. Se o rei Davi não fosse homem de oração, será que ele teria vencido uma guerra? Se Moisés não fosse homem de oração, vocês acham que ele teria tirado aquele povo que estava sofrendo ali no Egito? Não. O poder da oração é um poder ilimitado. Ilimitado. A oração possui um poder ilimitado. Jesus mesmo disse: e tudo aquilo que pedires em oração, tudo aquilo que pedirmos, receberemos. Como eu falei no primeiro minuto aqui, ele não disse: se algumas coisas que pedires, vocês vão receber. Se nós pedirmos com fé mesmo, a nossa vida vai ser transformada. O dia que eu resolvi
de abandonar o vício e voltar para os caminhos do Senhor, não foi por um acaso, não foi porque meu pai e minha mãe me pediram, minhas irmãs me pediram, não. Foi pela fé. Glória a Porque Deus. eu larguei o vício ali naquele instante. E fui caminhar. Peguei a minha cruz, coloquei nos meus ombros Glória a Deus. e disse: a partir de hoje, eu não quero mais largar a minha cruz. Quero carregar a minha cruz até o dia em que Jesus me chamar para morar com Ele. Essa foi a minha primeira oração. Senhor, dai-me força para caminhar. Glória a Deus. Meus irmãos, é tão lindo falar sobre a oração, porque o versículo-chave que nós lemos aqui na entrada desse culto aqui de ensinamento da palavra de Deus, um abraço aí a todos os parentes aí do nosso irmão presbítero Osmar Siqueira, em Campo Novo. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Elias também, a minha esposa, a irmã Natalina, esposa do presbítero Osmar. Deus abençoe todos vocês que estão escutando. O primeiro versículo, irmãos, que nós lemos aqui, diz: e tudo que pedides em oração crendo, recebereis. Olha como é importante, a gente orar, mas também crer. Não adianta só orar e não crer. Essas duas palavrinhas, elas estão juntas, oração e crer em Deus. Porque se eu orar, mas não crer, que Deus vai me ouvir, se eu não confiar, se eu não ter fé que Deus vai ouvir a minha oração, isso posso dizer que a nossa oração vai ser em vão. Porque tudo que nós fizer neste mundo, nesta vida, e tudo que nós pedir em oração, ou buscar em oração a Deus, nós temos que crer nele, temos que confiar na sua palavra. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a convicção daquilo que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível o homem agradar a Deus, presbítero Osmar. Ou seja, a oração, o presbítero Osmar falou algo muito lindo aqui, é uma das armas mais poderosas na vida de um ser humano. Uma certa feita, a rainha da Inglaterra, ela foi consultada, entrevistada por um jornalista inglês, e aquele jornalista, ele fez algumas perguntas para aquela rainha da Inglaterra e disse: rainha da Inglaterra, gostaria que você me respondesse algumas perguntas. E ela disse: sim, meu filho, pode fazer. E ele disse: quero fazer uma pergunta com respeito à oração. A senhora tem mais medo de um exército que se levante, ou uma nação que se levante, para bombardear ou destruir o reino de Londres e da Inglaterra, ou você teme mais um povo que se levanta em oração ao seu Deus a qual ele serve? A rainha da Inglaterra, no mesmo instante, sem turbiar no pensamento, disse: meu filho, eu temo muito mais um povo, uma pessoa que se ajoelha diante do Deus vivo e ora, do que um exército que eu sei que eu estou vendo e posso guerrear contra ele. Então a oração, meus irmãos, é algo tremendo, presbítero Osmar, porque ela alcança onde nós não alcançamos, ela chega onde nós não chegamos, ela vai aonde eu não posso ir, você pode ir. Por exemplo, nós estamos aqui, mas nós podemos orar para uma pessoa lá no Japão, e Deus pode atender a nossa oração e dar a cura, a libertação. Nós podemos orar para uma pessoa lá no Nordeste, podemos orar para uma pessoa em outra cidade, ou seja, a oração, ela tem um poder transcendental, por assim dizer, sobrenatural, que não tem nada que impede o poder de uma oração
aleluias em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com certeza. Em Marcos 11:24, Jesus já garante a certeza da resposta, dizendo: por isso vos digo que tudo que pedires orando, credes, o recebereis, e tê-lo-eis. Devemos crer que já recebemos no momento que pedimos. É verdade. Amados irmãos, a oração move o coração de Deus. A nossa oração é o mesmo que nós pegarmos um celular e ligarmos um para o outro. O melhor ainda, o celular nós temos que carregar a bateria, o celular nós temos que colocar um cartão ou pagar para ligar. Verdade. E a nossa oração, o nosso telefonema para o céu, o único jeito de nós pagar é dobrarmos os nossos joelhos quando é possível. Quando meu pai estava vivo em cima de uma cama, muitas e muitas vezes, a minha mãe viu ele orando, chorando e falando em novas línguas. Glória a Deus. O poder da oração é imensurável. O poder da oração, meus irmãos, se Josué não fosse homem de oração, o sol não tinha parado. Se Elias não fosse homem de oração, ele não teria vencido Jezabel e seus profetas, 400 profetas. Glória a Deus. É verdade. Meus irmãos, eu posso dizer que a minha mãe orou por mais de 30 anos para que seu filho voltasse para os caminhos do Senhor. E ele voltou, talvez com um pouco de dor no coração, mas ele voltou. E hoje eu só digo uma coisa para vocês: eu me arrependo mesmo de não ter voltado, ou de nunca ter saído da casa de Deus, mas Deus também tinha que me mostrar ali no mundo o que tinha de errado, o que tinha de maldade. Amados irmãos, quero pedir perdão à minha esposa, que eu não falei no nome dela, que é uma companheira que eu tenho. Uma companheira que eu digo muitas e muitas vezes, eu fiquei 2 anos levantando de madrugada e pedindo a Deus uma pessoa, uma companheira que fosse para a igreja junto comigo, uma companheira que me acompanhasse por onde eu fosse, servindo a Deus. E Deus usou essa tia Luísa de Campo Novo para me convidar para vir dirigindo até Veranópolis para conhecer a minha esposa. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer, mas foi o poder da oração que isso fez. Foi o poder da oração, porque se eu não tivesse orado, nada disso tinha acontecido. Se eu não tivesse orado, talvez eu estivesse morto hoje, porque lá no mundo, aonde eu estava, o cerco estava se fechando contra mim, porque eu era metido a valente, e o homem valente ele morre cedo. Agora um soldado valente, usado nas mãos do rei, do nosso rei supremo, glória a Deus, esse não morre cedo. Esse a morte não traga. A morte pode derrubar esse corpo aqui, mas a minha alma vai viver eternamente com Jesus. Pastor Newton, quantas vezes o pastor orou pela sua filha, pela sua esposa, pela sua mãe, pelos seus irmãos, verdade, para que nada fosse lhe acontecer. Quantas vezes nós oramos pelo nosso pastor, presidente? Quantas vezes nós temos orado pelos irmãos que pedem oração, pelos nossos companheiros aqui do púlpito?
evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares e até mesmo os membros, são os que mais nós levamos em oração. Aquelas pessoas que pedem, como hoje mesmo uma pessoa chegou em mim e disse: por favor, a hora que dobrar o teu joelho, lembra de mim nas tuas orações. Glória a Deus, é verdade. Pode ter certeza que eu vou orar por você. Pode ter certeza que nas minhas orações o teu nome vai estar lá. Assim como outras pessoas que pediram oração através do celular, nós vamos orar, nós vamos levar o teu nome diante de Deus, sim, e oramos com fé, porque nós sabemos, nós somos testemunho que a nossa fé move o coração de Deus. Meus irmãos, é tão interessante a questão da oração, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, tá? Se não me falha em memória, capítulo 21, que tem um anjo que Deus preparou só para colher, tá? Colher as orações de todos os santos da face da terra. Então, toda lágrima, todas as orações que nós fazemos diante de Deus nunca é em vão. Às vezes nós achamos que é em vão, mas cada palavra que a gente faz orando a Deus, ou no quarto, na cozinha, lavando louça, andando pela rua, dentro do carro, tá? Na sala, andando pela rua, aonde você estiver, tá? Quando você levantou a tua voz e orou, com voz alta, baixa, em silêncio, com a mente, todas as nossas orações, nos diz a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, que Deus envia um anjo com uma taça na mão, para recolher as nossas orações, e essas orações, elas vão até a presença de Deus. E olha como a oração é importante, irmãos. Olha, o crente que não orar, ele jamais vai vencer, porque é uma das qualidades do cristão, né? É leitura da palavra de Deus, uma vida, né, de santificação, mas a oração, ela tem que estar, né? Jesus chegou até a dizer assim para os Osmar, né? Orai sem cessar. Ou seja, Jesus manda a gente orar toda hora, irmãos, 24 horas. Não quer, Jesus não mandou dizer assim, ó, fica de joelho sem cessar, dia e noite. Não, Jesus disse orar sem cessar. É orar em pé, sentado, andando, dirigindo. Você pode falar com Deus todos os momentos da tua vida, porque a oração, ela te traz um fortalecimento muito grande na tua vida. O livro de Tiago, capítulo de número 4, tá? Capítulo de número 5, versículo de número 16, diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha que coisa linda, presbítero Osmar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, tem grande poder. No original era o que Paulo estava querendo dizer, tá? Era o que Tiago queria dizer, perdão. Então Tiago, ele diz que a oração de um justo tem um poder muito grande, né? O imensurável poder da oração, ou seja, o poder extraordinário, porque uma pessoa justa, tá? Ela pode ter um poder extraordinário de dizer, faz isso, acontece isso e acontecer. Por exemplo, Josué, quando estava na guerra, né, contra os inimigos de Israel, e se escurecesse naquele dia da batalha, eles iam perder a guerra, porque a multidão de soldados era maior do outro lado. Mas ele estendeu as mãos para o céu e disse, detenha-te sol, ele pediu no nome do Senhor. Na mesma hora o sol se deteu, né? E eles ganharam a guerra e ainda era dia, né? Elias, a Bíblia diz aqui no versículo de número 17, no mesmo capítulo 5 de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e o presbítero Osmar, um homem igual a gente comum. Pediu que não chovesse, e por 3 anos não choveu sobre a terra. Versículo 18. E outra vez orou Elias, e o céu deu chuva,
e a terra produziu seu fruto. Versículo, glória a Deus, até aqui, eu queria ler isso aqui, versículo 18. Então Elias, meus irmãos, era um homem igual eu e você, sujeito às mesmas paixões, ou seja, que a Bíblia está falando que Elias tinha as mesmas falhas, defeitos, né? Erros, como a gente erra todo dia, ou um pensamento, uma ação, uma obra, mas ele era um homem justo, fiel a Deus, e que temia a Deus, e ele orou a Deus, e disse: Deus, eu oro no teu nome, que não chova durante 3 anos e meio, e não choveu. Esse é o poder da oração. É tremendo. Em João 14:13, o Senhor Jesus Cristo também disse: glória a Deus. E tudo que pedirmos em meu nome, verdade, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Se nós pedirmos para Jesus, Jesus vai: Pai, aquele meu irmão, aquele teu filho lá está pedindo, ajuda ele, meu Pai. Não é a mesma coisa que o meu filho pedir alguma coisa para mim. Mas Jesus, ele veio, ele foi morto, crucificado, envergonhado, cuspiram na sua face, e mesmo assim ainda, ele mesmo, ali no Getsemane, ele deixou ali os seus apóstolos e foi então para a oração. É verdade. Ele deu exemplos para nós. E João 3,22 também escreve dizendo: e qualquer coisa que pedirmos dele a receberemos. Glória a Deus. Porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. É verdade. Por que pararmos de orar? Hoje no meu almoço, quando a pessoa foi levar o almoço ali na guarita onde eu estava trabalhando, ela viu então que eu estava escutando hinos. Aí então ela disse: você está escutando os hinos? Que coisa mais linda. Eu disse: sim, porque isso faz bem para a minha vida. Isso faz bem, isso. Eu tenho um contato com Deus através das canções, porque eu não posso ficar ali ouvindo uma pregação e chegando caminhoneiros e visitantes. Mas o hino eu posso, e eles passam, eles ficam muitas vezes olhando. Glória esse cara aí é meio louco, ele está escutando o hino de crente. Amém. Porque Jesus disse que nós temos que ser um pouco louco para confundir os espertos, aqueles que são metidos espertos, né? Porque eu acredito que louco como eu, que sou louco por Jesus, são poucos. São poucos. E eu sou louco por Jesus. Pode ter certeza, meus irmãos, nas minhas orações, eu sempre estou pedindo, clamando. O mal da nossa terra hoje é a ansiedade, é a depressão. A ansiedade tem tomado um grave problema, tem se tornado um grave problema nesse século. A ansiedade faz as pessoas roerem as unhas e ficarem extremamente apreensivas. Em Mateus 6, 25 e 34, Jesus já havia previsto que a ansiedade seria a grande inquietação das pessoas no curso da vida. Porém, a oração é o grande remédio. Glória a Deus. Porque o remédio, o grande remédio mesmo que nós buscamos na farmácia, muitas vezes não cura a nossa ansiedade. Agora, se nós dobrarmos o nosso joelho com fé, eu tenho certeza que Jesus vai acalmar o nosso coração. A ansiedade vai embora, a depressão vai embora.
Eu não estou dizendo que a depressão é coisa maligna, só maligna. Não, ela é uma doença sim, mas é uma doença que pode ser curada em nome de Jesus. É verdade. Como tantas outras doenças. Eu tenho uma sobrinha que ela foi curada da AIDS. Eu não vou dizer o nome porque é feio, né? Revelar o nome das pessoas nesse caso. Mas através da oração ela foi curada. Por que não a depressão? Por que não um câncer? Por que não uma ferida profunda? E a maior doença é o pecado. E para isso Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre si todos os nossos pecados. Basta nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e aceitarmos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, para que nós possamos um dia ir morar com Ele, com o profeta Elias. Imagine só você chegar lá no céu, olhar, depois de, claro, que a primeira pessoa que eu quero chegar lá e dar um abraço, nem que seja só nos pés dele, é meu Jesus. Glória a Deus. Aí depois olhar cada um dos apóstolos que vão estar lá, eu tenho certeza. Então a oração, o imensurável poder da oração é esse. Vamos orar uns pelos outros, para que nós possamos prosseguir a nossa vida, cada vez mais e mais correta possível. Eu não sou santo, o pastor Nilton não é santo, os pastores aqui dessa igreja, ninguém é santo aqui. Mas nós estamos buscando a santidade, através da oração. Nós estamos buscando a perfeição através da oração. Nós estamos buscando o caminho estreito através da oração. E eu convido você a fazer parte da nossa família, dessa família que está procurando se encontrar com Deus ali na eternidade, no dia que formos chamados. Porque é somente através da oração, e um caminho estreito é um caminho de santidade. Não venha você me dizendo, os crentes são felizes, eu não sei o porquê. Os crentes são felizes, eles não têm problema. Os crentes têm problema, os crentes têm luta. Sim, mas nós temos um a quem recorrer em oração, que é nosso Senhor Jesus. É verdade, presbítero Osmar. Eu estava observando aqui o presbítero Osmar falando, né? Ele falou no início aqui da sua participação, que Jesus, ele foi o maior exemplo da oração, irmãos. Jesus, ele iniciou o ministério dele com oração, e ele terminou com oração. Jesus iniciou seu ministério com oração, e ele terminou dizendo: Pai, uma oração, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus, no decorrer de todo o seu ministério, ele venceu tudo porque ele era um homem de oração. E Jesus, ele sabia a importância, tá, da oração, ele sabia o poder que habitava na oração. Então Jesus mesmo, como 100% homem e 100% Deus, ele mostrava que, mesmo como 100% homem e 100% Deus, ele mostrava que a oração era importante, porque ele sempre orava a Deus, ou no Monte das Oliveiras, ou no Gólgota, aonde quer que ele podia orar, ele orava a Deus. Jesus sempre gostava de orar nos montes, e a Bíblia Sagrada relata no Novo Testamento vários lugares e montes que Jesus, ele orava, buscava a Deus, porque o monte, ele tem um mistério muito grande, irmãos, e a oração é algo muito lindo, a oração porque ela penetra o céu, ela invade o céu, e
Deus, ele através das nossas orações, ele traz à existência, né, coisas impossíveis para a nossa vida. Se eu fosse perguntar aqui para o presbítero Osmar quantas coisas ele já recebeu através da oração, nós íamos essa live toda só dando testemunho. É verdade. Mas não tem como, irmãos, eu também iria dar muitos testemunhos aqui, tá? Mas as lutas nossas, a gente só vence através de orações. Algumas curas de enfermidade através da oração. O nosso ministério, a gente só consegue exercer ele, tá, de pregação, louvor, através da oração. Porque, irmãos, é como disse o presbítero Osmar, nós somos seres humanos. Vem um momento de tristeza na nossa vida, vem um momento às vezes de decepção, né? Vem aquele momento às vezes que a gente se sente um peixe fora d'água, né? Às vezes sem saber o que fazer, sem direção. Aí quando nós vamos para a oração, parece que um leque se abre diante da nossa vida e a gente sai dali renovado, fortalecido. Quantas pessoas já deram testemunho na igreja que às vezes estavam quebrada, triste, né, angustiada, né, como disse o presbítero Osmar, uns estavam até em depressão, né, estavam lá no fundo do poço, e aí de repente foram para, né, a oração, e aí saíram renovados pela oração. Através da oração, meus irmãos, nós podemos conquistar muita coisa em nossa vida. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu para te dizer uma coisa bem interessante. Você sabia que muitos cristãos, eles não alcançam muitas vitórias em sua vida, porque não oram? Pastor Nilton, mas eu trabalho, o dia tem 24 horas por dia, né? Sim, tem 24 horas por dia, mas é 8 horas de trabalho, é 8 horas para dormir, está dividido em três partes, essas 24 horas por dia. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, e 8 horas para você, né, fazer todas as suas atividades particulares e pessoal. Será que você não tem pelo menos 5 minutos para orar a Deus? Pelo menos 2 minutinhos, né? Para orar a Deus todos os dias, agradecer pela comida, pelo calçado, pela vestimenta. Tem pessoas que fechar aqui, porque às vezes para aqui. Tem gente, presbítero Osmar, que não ora mais nem na hora de comer. E isso é muito triste, porque tudo hoje em dia, meus irmãos, tá, tem que ter a oração envolvida. Tem um café, agradece pelo café, agradece pela vestimenta, agradece. Uma coisa eu acho bem engraçada, presbítero Osmar, tu vai concordar comigo. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer assim: pastor Nilton, eu não sei orar, eu não sei por que eu vou orar. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vocês têm tanta coisa para orar, e a pessoa dizer que não sabe por que vai orar. Você pode orar por ti, pela tua vida particular, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus familiares, pela igreja, pelas autoridades da cidade, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão desempregadas. Meu Deus, o mundo todo tem para você orar. Pelos pregadores, missionários, pastores, obreiros. E a pessoa às vezes diz assim: pastor, não sei por que eu vou orar, eu não tenho um motivo para orar. Meu Deus, irmãos, é tempo de nós nos despertar nesse sentido, tá? E às vezes a pessoa diz também: pastor, não sei orar. Já tem pessoas que chegaram para mim e disseram assim: mas irmãos, orar não é nada mais do que falar com Deus. É como eu estou conversando aqui com o presbítero Osmar, é isso. Deus quer isso, que você, né, te ajoelhe na tua casa secreto, ou se não pode te ajoelhar, andando, né, aonde estiver, né, orando em espírito, fazendo caminhada, você fala com Deus normal, dizer: ó Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, faz isso, faz aquilo, olha aqui meu filho, meu parente, meu esposo, minha família, olha a igreja, olha isso, olha aquilo. É falar com Deus e dialogar com Deus. Oração não é nada mais do que isso, meus irmãos. Não tem muito mistério. Não precisa você dizer que vai orar e começar a falar línguas estranhas, dar raio mistério, falar inglês, japonês, espanhol, alemão. Não! Oração é dialogar de maneira simples com Deus, é abrir o coração, a alma para Deus e falar o que você precisa. Com certeza. Nós dobramos os nossos joelhos quando nós temos condições de dobrar os joelhos e falar com Deus.
Como o pastor disse, é simples. Orar. Nós não vamos rezar, nós vamos orar. Orar é pedir, é clamar. Orar é nós suplicar. Meu Deus, olha minha irmã. Meu Deus, olha meu sobrinho. Meu Deus, olha minha filha, minhas filhas. Meu Deus, olha minha esposa. Toma conta deles. Senhor, abençoe minha refeição. Muitas pessoas chegam na mesa, me perdoem pelo palavreado, mas igual porcos. Chega e mete a boca no coxo e come, e não sabe agradecer a Deus. Particularmente eu agradeço, meu Deus, cada refeição, porque se não fosse por Ele, eu não teria o que comer em casa, eu tenho certeza. Porque muitas vezes eu fiquei desempregado, como tantos, e eu entrego nas mãos de Deus. O último emprego eu entreguei nas mãos de Deus. A minha esposa chegou e disse: homem, mas e tu não vai procurar mais serviço? Só largou alguns currículos? Eu disse: não, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu entreguei os currículos onde tinha que entregar. Está nas mãos de Deus, e na hora certa eu tenho certeza que Ele vai ouvir a minha súplica e Ele vai me atender. E Ele me atendeu, e continuo empregado, e fizemos mais coisa ainda, através da oração. Muitas vezes nós ficamos com preguiça, sim, cansado, trabalhamos bastante. Pastor Nilton disse que nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para fazer os nossos deveres, entre elas a oração. Bom, que me perdoe, pastor Nilton, eu trabalho 12 horas, mas eu folgo um dia todo. Ah, já mudou. Aí eu folgo um dia todo. Será que nesse dia que eu folgo eu não vou ter tempo para agradecer a Deus? Ao menos agradecer. Porque a oração não é só pedir, porque Deus não é um garçom, Deus não é nosso garçom. Nós temos que agradecer, temos que ter sabedoria para agradecer a Deus. Agradecendo, Ele vai: olha, aquele meu filho lá está me agradecendo, eu vou abençoar ele um pouquinho mais. É assim que funciona. Mas eu não tenho que agradecer. Agradeça pela vida que tu tem, agradeça pela saúde que tu tem, agradeça pela saúde que a tua filha, a tua mãe, os teus familiares têm. Agradece a Deus porque você não pegou esse vírus que anda por aí. Agradece a teu Deus pelo emprego, pelo pão que você tem dentro de casa, porque muitos não têm o pão para comer. Agradece teu Deus em oração, sim. Mas eu vou te dizer mais uma coisa: a oração simplesmente, só a oração ela não vai funcionar se não tiver fé e se não vigiar também antes. Muitos bandidos, me acreditem, muitos bandidos eles oram antes de fazer um assalto. Eu conheci gente assim. Antes de fazer um assalto, Senhor, abençoe que eu vou lá fazer um assalto lá na casa do pastor Nilton, e se ele se bobear eu vou dar um tiro na cara dele. É verdade. Vocês acham que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Não, eu acredito que não, eu creio que não. Deus, Ele ouve a oração do justo. O apóstolo Pedro escreve dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
O salmista disse: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não é oculto. Gemendo diante de Deus é uma oração que você faz. Se você não tem mais condições de orar, se você não tem força para orar, chore na presença de Deus, que a tua lágrima o anjo vai levar diante do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, e vai ser transformado em bênção para a tua vida. É verdade, presbítero Osmar. Eu achei interessante que o presbítero Osmar tocou no assunto. É interessante, irmãos, que não é toda oração que Deus ouve. Isso é verdade, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus ouve todo tipo de oração, mas não é todo tipo de oração que Deus ouve. Deus, ele primeiro Deus, ele tem 3 atributos que nenhum outro tem. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente pode todas as coisas, onisciente sabe de todas as coisas. Eu quero tocar nesse pontozinho aqui. Então Deus, como um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, ele sabe a intenção das nossas orações. Então quando nós oramos a Deus, seja em pé, sentado, ajoelhado, andando, Deus, ele sabe qual é a intenção da nossa oração. Então não é todo tipo de oração que Deus vai responder. Existem orações vingativas, existem orações de feiticeiro, macumbeiro. É que nem o presbítero Osmar falou aqui, é verdade. Existem vários tipos de oração, meus irmãos, tá? E às vezes crente mesmo, pessoas que são crentes, que às vezes estão fazendo orações vingativas, orações para se beneficiarem, orações às vezes até para se vangloriar, se aparecer. Olha, meus irmãos, Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele não se deixa se enganar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então quando a gente orar a Deus, tá, pedindo para Deus alguma coisa, tá, e Deus não der para a gente aquilo que nós oramos, é porque ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Às vezes a pessoa ora sempre, Deus, me dá um carro, e aí a pessoa não tem carteira, e aí Deus diz assim, não vou nem responder essa oração aí, porque vai dar pepino, depois vai dizer que foi eu ainda que sou culpado. Eita glória! Meus irmãos, então é bem simples assim, mas é uma realidade, né? Então Deus sabe as intenções das pessoas, né? A intenção do nosso coração, ser humano, é Ele que criou a gente, irmãos. Então não é todo tipo de oração que Deus aceita. É por isso que você às vezes, olha só como é interessante e é lindo a gente falar da oração. Por isso que muita gente ora e às vezes Deus não responde e a pessoa fica louca, né? E aí começa a murmurar, mas que Deus é esse que não me responde? Mas que Deus é esse que não me dá resposta, que não me deu aquilo que eu orei, aquilo que eu pedi, aquilo que eu busquei? Deus sabe lá na frente, meus irmãos. A nossa visão de ser humano é um certo limite. Deus, tá, quando nós estamos orando, Ele está vendo já lá na frente o que vai acontecer, se Ele vai dar algo para a nossa vida ou não. Então ninguém engana a Deus, irmãos, não adianta. Você pode enganar o pastor, o obreiro, pode enganar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu amigo, o teu parente. Ou seja, a pessoa pode enganar quem quiser, tá? Mas Deus ninguém engana. Eu posso enganar quem eu quiser com as minhas orações, tá? Posso até fazer uma oração bonita aqui na igreja, mas Deus conhece as intenções, irmãos. Isso é muito sério. Isso aqui a pessoa corre um risco, né, de estar preparando a cova para si próprio, porque achando que está atraindo bênção e está atraindo maldição. Então a oração nossa tem que ser sincera, humilde, tem que ser uma oração realmente, né, a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, essa é uma das orações mais lindas, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vontade de Deus, né? O que Ele quer para a nossa vida. Só que, pastor Nilton, porque Deus não ouve toda oração, eu vou deixar de pedir o que eu quero para Deus? Não, também. Peça para Deus.
Ora diz, Deus, eu quero uma casa, eu pago aluguel. Ora Deus, eu já tenho habilitação, eu quero um carro. Ora Deus, eu quero roupa, eu quero calçado, me ajuda. Pede. Se Deus vê que é bom para a tua vida, Ele vai te dar, tá? Porque você tem que pedir também, tá? Tem gente que quer também as coisas, né? Não quer fazer um esforçozinho, né, para receber. Outra coisa interessante, presbítero Osmar, antes de eu entrar aqui, bem interessante, que o Espírito de Deus tocou em minha mente aqui, que às vezes, né, as pessoas, elas oram pedindo algo para Deus, tá? Mas elas não fazem por merecer aquilo que pedem. Mateus 7, versículo 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se as portas. Por que tem pessoas que às vezes pedem alguma coisa e não recebem? Por exemplo, uma pessoa pede um emprego para ele. O presbítero Amado deu testemunho aqui. Ele diz, Senhor, me dá um emprego, abre as portas. Mas ele não solta um currículo, não vai em nenhuma empresa. Não, é verdade. Né? Não vai, não fala com ninguém que está precisando de emprego. Entendeu? Não, meu irmão, você quer que Deus faça mágica para ti? Não é assim. Você está orando pedindo emprego para Deus? Então vai na empresa, vai onde você souber que tem uma vaga de emprego, vai lá, bota a cara para bater. Vai soltar o currículo, tá? Vai pedir para os empresários uma vaga de emprego. Você vai ouvir um monte de não, mas eu te garanto uma coisa, uma hora dessa, Deus usa alguém e abre a porta, provando e aprovando a tua fé. Amém? A pessoa, ai Senhor, eu queria um carro, o Senhor me dá um carro, e fica só orando, mas não trabalha, não faz financiamento, não vai atrás para comprar numa agência, e quer que o carro caia zerinho do céu. Não, é coisas, né, simples, mas que é uma realidade, e a gente vê isso acontecendo nos nossos dias. E vê muito, vê muito disso acontecer. Meu Deus, vê muito disso acontecer. Tem pessoas que, o pastor mesmo falou aqui, eu preciso de um carro, por que Deus não me dá um carro? Por que Deus não abre as portas para me dar um carro? Porque eu vivo pagando aluguel e não consigo comprar uma casa. Sim, mas e tu se esforça para isso? Correr atrás. Antes dessa pandemia, um pastor nosso aqui, um dos nossos pastores, ele disse, se você quer algo mesmo, que Deus te dê, você quer um carro, você quer uma casa, faça uma poupança, né? Trabalhe. Meus irmãos, eu não tenho só o meu emprego lá no... Faz o financiamento, corre atrás. Eu não tenho só o meu emprego. Eu chego, por exemplo, eu vou chegar em casa hoje, eu vou para a máquina de costura, eu vou costurar. Amanhã eu vou costurar, eu vou ajudar minha esposa na máquina de costura. Mas um homem costurando, sim. Um homem costurando, porque eu preciso dar algo a mais. Eu preciso dar para minha família. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Então eu tenho que buscar, eu tenho que fazer a minha parte. Aí Deus vai abençoar. Mas veja só para nós completar aqui, porque já são quase 9 horas, Salmo 55, 22, o salmista falou o seguinte, ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus. Palavras minhas, mas antes de orar, nós temos que vigiar. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer aqui ao pastor Newton por ter me feito o convite. Quero agradecer aos nossos pastores que estão por trás de tudo isso também, que sempre têm dado uma força para nós. E meus irmãos, orem por mim, porque eu não sou de ferro, não. Vamos fazer uma troca. Vocês oram por mim e eu oro por vocês. Amém? É verdade. Maravilha, meus irmãos, quero deixar aqui Mateus 7, versículo de número 11. Mateus 7, versículo de número 9 a 11. Disse assim Jesus: e qual dentre vós o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas a todos os que pedirem. Glórias a Deus. Amém. Então Deus tem coisa boa para a tua vida, meu irmão. Essas são minhas palavras finais. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, tá? E se você tem orado até hoje, e de repente tem orado de maneira errada, tá? Quem sabe você não tem recebido ainda as tuas bênçãos da paz do Senhor, peça sabedoria para Deus. Peça a Deus, abre meu entendimento, me dá sabedoria com o teu Espírito Santo, né? Agradeça mais ao Senhor, né? Seja um intercessor, tá? E também seja uma pessoa, né, que ore a Deus também, mas também que faça por onde merecer as bênçãos de Deus. É aquilo que a Bíblia fala: a fé sem as obras é morta. Então você tem que orar, mas tem que agir. Tem que orar, tem que agir, tem que vigiar. É o que o presbítero Osmar falou bem interessante aqui. Então, vamos fazer isso aí, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir, vamos falar com Deus, mas vamos fazer a nossa parte, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, tá? Você ora e diz: Deus, né, me dá uma bênção tal, e aí você pode fazer alguma coisa para aquela bênção alcançar na tua vida, você está me entendendo? E aí vocês não fazem nada, quer que caia automático aquela bênção do céu. Não vai, não vai, você vai ficar velho, cabeça branca e não vai acontecer nada, tá? Você tem que fazer alguma coisa, aprenda isto, tá? Aprenda isto. Isso aqui é um conselho, nesse culto de ensino com o presbítero Osmar, foi um prazer muito grande de trazer essa palavra de ensinamento para a tua vida. Então você está orando, pedindo para Deus um carro, alguma coisa, uma casa, corra atrás, trabalhe, junte, faça uma poupança, vá atrás do financiamento, corra atrás, faça alguma coisa para acontecer. Porque não pensa você não que a agência de carro vai chegar e te dar de graça um carro assim. É bem difícil, acontece. Mas acontecer. É raro, né? É raro. É um mistério de Deus quando Deus tem uma pessoa. Mas a maioria, Deus quer um esforço nosso. Deus quer que a gente corra atrás para fazer aquilo que a gente pode fazer. Então a oração ela é acompanhada da nossa crença em Deus, nossa fé em Deus e da nossa atitude para as coisas acontecerem. Tá bom? Que Deus te abençoe nesta noite. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Quero agradecer ao presbítero Osmar, esse homem de Deus, que veio trazer esta palavra de ensinamento hoje aqui. Foi muito bom. Compartilha esta live com outras pessoas. Tem bastante pessoas nos assistindo, mais de 200 pessoas. E Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, através da oração, em nome de Jesus. Presbítero Osmar, ore por esse povo aí, em nome de Jesus. Depois eu dou a bênção final, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, Senhor, nesse momento quero levar diante de Ti, Senhor, todas aquelas pessoas que pediram, Senhor, uma oração, que pediram um conselho. Pai amado, eu levo diante de Ti, Senhor, a minha família. Em nome de Jesus. Senhor, a Sandra, qual pediu oração, Senhor, que ela está com problemas em casa, meu Deus. É verdade. Eu levo diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece, Senhor, que tipo de problema ela tem. Pai amado, aquelas pessoas também, Senhor, que pediram oração através das redes sociais. Pai querido, abençoe, Senhor. E, Pai amado, resolve, Senhor, cada problema. Mas, Senhor, conforme a Tua vontade, meu Deus. Agradeço a Ti, Senhor, por a oportunidade de estar aqui, Senhor, levando tudo na Tua presença. Em Teu nome, meu Jesus, eu clamo e agradeço em tudo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, que a união e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Receba a tua vitória e a tua bênção, em nome de Jesus. Uma boa noite, uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Obrigado. Amém.